Tá. Quando percebemos que os jovens têm dificuldade em tecnologia, alguma coisa está mal. Bom dia a todos e obrigado pela vossa presença, um sábado de manhã. Como a Patrícia disse, hoje mais do que também na condição de deputado da Nação, mas acima de tudo enquanto vereador neste Conselho, que é um Conselho tão emblemático para nós e tão importante para nós. Foi nesta sala, eu digo sempre isto, mas vou dizer sempre, enquanto aqui estiver, foi nesta sala que nasceu o Chega e, portanto, estamos na raiz fundadora do partido. Agora, enquanto vereador, nós temos tido a postura e a equipa que trabalha comigo e que trabalha com o Partido Chega, em conjunto com a equipa que trabalha com a Patrícia Almeida e com os deputados municipais, o Manuel Dias, o Luís Direitinho, consideramos que o partido já tem alguma maturidade e uma das acusações que nos fazem constantemente é o facto de o Chega é antissistema, critica muito o sistema, mas apresenta poucas propostas. Bom, isto facilmente era desmontado a partir do momento em que nós somos o partido com mais propostas apresentadas na Assembleia da República. Também somos o partido com mais propostas chumbadas na Assembleia da República, porque o Partido Socialista assim nos obriga. Mas chegamos a uma altura em que é importante, mais do que estarmos a ouvir grandes palestras e grandes teorias que sejam contra o sistema, é importante também que entre nós façamos alguma reflexão sobre alguns temas de forma a que seja possível irmos para o mundo real. O mundo real é o contacto com a população, o trabalho que fazemos nas Assembleias de Freguesia, nas Assembleias Municipais, nas Câmaras Municipais e também no Parlamento. Este contacto tem que permitir levarmos para dentro destes órgãos de poder, uns locais, outros nacionais, aquilo que de facto são as preocupações da população. Nós podemos ser um conjunto de idiotas que pensa a política para o seu umbigo e achamos que estas são as necessidades das pessoas, mas se não falarmos com as estruturas locais, os organismos locais, as forças vivas, dificilmente conhecemos a realidade. E quantas vezes nós na Assembleia da República assistimos a intervenções e a posicionamentos dos diversos partidos que quem está depois na vida ativa relacionada com determinada profissão ou com determinada área acaba por olhar para a televisão e dizer eles não sabem sequer do que é que estão a falar. Portanto, nós temos neste momento uma força enorme a nível local, somos perto de 400, somos 11 deputados mais um. O 1 é o líder da oposição em Portugal, é o presidente do nosso partido, o maior parlamentar e o melhor parlamentar que passou por aquela casa nos últimos anos. Portanto, nós temos tudo para dar certo. Falta, muitas vezes, da nossa parte, termos a base e a estrutura desta pirâmide organizada, de forma a que falemos a uma só voz, com as devidas adaptações dentro dos diversos concelhos e das freguesias. E, portanto, hoje, mais do que virmos debater o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o PCP também já não há muito a falar, mas mesmo que tivéssemos que falar deles, o importante é termos ideias e discutirmos. Daí agradecer a presença. Eu não vou dizer o nome dos convidados que aqui estão, porque alguns deles nós vivemos numa democracia, mas a presença deles aqui poderia dar origem a outro tipo de processos disciplinares, e por isso, como só a minha intervenção está a ser gravada, não vou dizer o nome. Ou seja, parece que estamos em 1973, onde eles dizem que existia a censura. A realidade é que a censura está muito presente hoje em dia, a perseguição está muito presente hoje em dia e temos que ter algum cuidado com isto. Este primeiro fórum, que tem a ver com a segurança na área metropolitana de Lisboa, realiza-se por várias razões. Uma delas, como sabem, sou vereador em Loures e sou eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. E no trabalho parlamentar que temos feito, tivemos acesso há pouco tempo ao RASI. O RASI é o Relatório Anual de Segurança Interna, onde fomos inclusive atacados pela imprensa, pelos papagaios do sistema, os palhacinhos do sistema. Inclusive Ricardo Araújo Pereira dizia que nós inventámos quando dissemos que os índices de criminalidade estavam a aumentar, que a delinquência juvenil estava a aumentar, etc. E achamos que é importante bater isto com quem tem experiência no terreno. Tudo isto é uma consequência de uma série de políticas que têm sido inseridas na nossa sociedade nos últimos anos.
Se nós repararmos e formos analisar os quadros de Loures com grande parte dos municípios do Seixal, municípios de Setúbal, Seixal em particular, existem várias semelhanças. Estamos a falar de municípios que durante muitos anos foram geridos pela extrema-esquerda, ou seja, pelo PCP, que alguns deles hoje são geridos e governados pelo Partido Socialista, e que têm, ao longo destes anos, num pós-25 de Abril, que eles consideram de democracia, que eu considero de pseudo-democracia, têm tido uma política clara de destruição de uma base fundamental da sociedade, que é a família. Basta olhar para os relatórios e para os estudos que estão feitos e percebemos que, por exemplo, o distrito de Setúbal é o distrito onde existe maior número de divórcios. É o distrito onde existe o maior número de taxa de abandono escolar. É o distrito onde existe, a par de Loures, os maiores índices de violência doméstica. Ou seja, o conceito de sociedade que temos hoje em dia tem sido muito desvirtuado e penalizado através da política. É verdade que a ação depois é individual e isto poderia nos levar a outro tipo de discussão, que é o papel do liberalismo, o papel do princípio do indivíduo perante a sociedade, mas não vamos entrar por aqui hoje. Coisas que nós achamos, quando falamos de liberalismo, que estamos a falar da iniciativa liberal, mas a realidade é que, a nível de valores sociais, a iniciativa liberal confunde-se com o Bloco de Esquerda, porque defendem praticamente a mesma coisa, que é um liberalismo progressista e que tem na sua gênese uma luta contra a sociedade e não contra o sistema, que é o que nós temos. Mas pronto, isto seria outro tipo de conversa para termos. Será oportuno, certamente, noutro fórum ou noutra tertúlia. Temos as taxas de abandono escolar levam principalmente no distrito de Setúbal, mas também aqui e com zonas localizadas, e percebemos que aquela essência do retirar 100 euros a quem trabalha e dividir 25 por 4 que não trabalham, perdemos um voto, ganhamos 4, e isso tem feito com que em diversas zonas do território as políticas determinam uma degradação daquilo que são os valores sociais, o que acaba por estar associado, e fazer já aqui um parênteses, não existe só violência doméstica em classes baixas, existe muita violência doméstica envergonhada em classes altas, e os estudos que nós temos, por exemplo, aqui em Loures, referiam que o infantado, que é de classe média, é uma das zonas onde existia maior incidência de violência doméstica, com a diferença que muitas vezes a violência doméstica em situações ou em posicionamentos da classe média é mais envergonhado e não se sabe para fora. Há menos denúncia e há menos capacidade de intervenção. Nós temos, durante muitos anos, a segurança nacional e a defesa nacional, mostrando aqui dois temas que são dispares, sempre tiveram assentes na defesa de 3 espaços, por ar, por terra ou por mar. Hoje em dia aparecem novas realidades, porque temos um ataque, claro, à segurança, que acaba por ter não só à segurança nacional, mas também à segurança individual e ao direito do indivíduo, que é o ciberespaço. E as novas realidades que nos fazem assistir diariamente a uma série de conjuntos de agressões e de ataques que são hoje em dia uma dificuldade para a gestão das próprias OPCs e da própria justiça. Porque eu fui há cerca de 15 dias aos Açores a visitar o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que é qualquer coisa de dantesco, que visto nos filmes da América do Sul é idêntico àquilo que encontrei lá. Mas ao tentarmos perceber porque é que aquelas pessoas estão ali e não estarmos tão preocupados nas condições em que elas estão, que obviamente são situações humanas que nos preocupam, mas perceber como é que chegámos àquela lotação do estabelecimento prisional, percebemos que nos Açores e na Madeira existe um tipo de criminalidade que afeta uma nova realidade, que é o Bloom, que é uma droga química que está a ser colocada para os mais jovens e começa também a entrar de uma forma clara no continente, e para as quais as polícias nem sequer têm capacidade de resposta. Mas porquê? Porque os polícias são incompetentes? Não. Porque a tipificação da droga nem sequer está, passa a redundância, tipificada através daquilo que é o Código Penal. Existe a necessidade de fazer uma revisão clara do Código Penal, porque caso contrário o que acontece é aquelas drogas estão a ser fabricadas
muitas vezes por pessoas que vêm dos Estados Unidos, que não têm qualquer ligação à terra, mas que acabam por ser portugueses porque são lusodescendentes, e que vêm com uma escola do crime dos Estados Unidos e são colocados nas ilhas porque os Estados Unidos, pura e simplesmente, os manda para cá e diz: agora vais para a tua terra. Chegam cá quase como heróis e são vistos pelos jovens delinquentes como sendo heróis porque vêm com o histórico dos Estados Unidos. Criam drogas químicas que são vendidas a 1 euro e a 2 euros e que afetam claramente todo o pensamento e a parte psicológica de quem as consome. 70% da criminalidade nos Açores e na Madeira atualmente deu origem a detenções, tem origem no Blume. E isto começa a entrar também pelo continente adentro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Governo nos últimos anos, e principalmente este Governo, muito se tem esforçado para fazer algo que vai passando à margem dos olhos de muita gente, que é a questão de quase criar uma guarda pretoriana à sua volta e começa a dar demasiada importância a uma força em oposição à outra, criando uma guerra entre a GNR e a PSP. Vimos a questão transfronteiriça, vimos o posicionamento agora, por exemplo, nos Açores, em que a GNR pede à Frontex aviões para patrulhar e colocando em causa a nossa soberania para patrulhar o mar dos Açores, não contactando e não informando a Marinha e o Estado-Maior. E hoje em dia nós olhamos para as competências que a GNR tem. A GNR já faz substituição ao CEF em muitas coisas, ficou com as fronteiras mesmo em áreas de jurisdição da PSP, já faz combates florestais, e isto faz-me lembrar quando há uns anos atrás se dizia que a GNR era a polícia do Estado Novo. A realidade é que têm colocado uma guerra, e esta guerra vem depois ao agente, porque o próprio agente ou o militar tem dificuldades na progressão de carreira, não tem reconhecimento da carreira, faltam de subsídios, faltam de apoio, e nós vivemos numa sociedade onde claramente a polícia é vista quase como um bandido, porque basta hoje ter um telemóvel na mão, e isso é uma arma contra a polícia, porque a seguir vêm os juízes de Facebook atacar as nossas forças de segurança. Nós, enquanto força política, temos um dever. Nós nascemos muito com o apoio da PSP e da GNR e não nos podemos esquecer disso, porque seríamos ingratos, mas acima de tudo porque acreditamos que quer a PSP, quer a GNR, têm um papel importantíssimo na nossa sociedade, na nossa defesa, do espaço comum e também da nossa segurança individual. E, portanto, devem ser recompensados por isso. Convidámos também os bombeiros voluntários para estar presentes, porque nós acreditamos, e muito em consequência de uma candidatura que tivemos, eu não vou dizer também o nome dele, que tivemos a uma junta de freguesia no Conselho. Uma das propostas que veio na consequência dessa candidatura foi o facto de nós acreditarmos que fazia sentido em algo que eu nunca tinha pensado, que era termos um centro de segurança municipal. E isto faz sentido na nossa cabeça para todos os municípios. Ou seja, hoje em dia nós temos uma série de forças vivas que estão dispersas pelo Conselho. Nós aqui no Conselho temos uma zona mais rural patrulhada em certa parte pela GNR, depois temos a PSP, depois temos a Polícia Municipal, temos a Proteção Civil, temos os bombeiros voluntários, e muitas vezes o acionamento de meios é feito de uma forma descoordenada, em que acaba por prejudicar a operação, inclusive a própria ordem, o próprio comando, as próprias patentes, e quando chegamos ao local muitas vezes acontece a situação de a patente de cada um é quase o medir quem é que tem maior que a outra, e estou a falar de patentes, e que acaba por prejudicar a operação. Nós consideramos que a Proteção Civil não tem agido bem a nível nacional, eu não me estou a referir só aqui ao Conselho, não tem agido bem, e vai criando, porque falta um comando nacional para os bombeiros, e a Liga dos Bombeiros tem defendido, e nós também acreditamos que falta um comando nacional para os bombeiros. A Associação Nacional para a Proteção Civil tem dificuldades no comando perante as hierarquias dentro depois de bombeiros chapadores, bombeiros voluntários. Nós aqui não temos chapadores, mas para percebermos a nível nacional o descontrole que existe, e que tantas vezes depois acabamos por ver o que acontece em Pedrógão, o que acontece aqui e o que acontece ali. São muitas as áreas de interferência destas diversas entidades, e que nós consideramos que um centro de operações e comando municipal, o nome é pouco relevante aqui, seria importante para que existisse uma maior coordenação de meios,
mesmo depois com ligação a outro tipo de oferta social, nomeadamente às IPSS, como aconteceu no Covid, em que eu recordo-me que um dos comandantes que está aqui na sala, a determinada altura, durante o período de Covid, transferiram refugiados ou migrantes de um determinado local aqui para Loures, acabou por criar um problema social enorme aqui, porque as IPSS nem sequer estavam preparadas para poder ser acionadas nesse sentido. E durante o Covid houve muita coisa que correu mal, mas há muita coisa que temos que agradecer, que são às forças de segurança e claramente aos bombeiros também. Por isso, para nós, a segurança no terreno está implicitamente ligado aos bombeiros voluntários, à proteção civil, a uma ligação às IPSS, à PSP e à GNR. Este dividir para reinar que os consecutivos governos têm feito não vem ajudar em absolutamente nada à forma como consideramos que a segurança nacional, e não me refiro à defesa nacional, estou-me a referir à segurança nacional, é tratada. Este fórum, para terminar, não é a mim que me vêm a ouvir, este fórum, o objetivo é claro. Estão aqui vários autarcas, membros de Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, Câmaras Municipais, e eu também enquanto deputado, e é importante nós percebermos o que é que podemos fazer, e há tanta coisa que às vezes podemos fazer, não interferindo naquilo que são as competências diretas dos ministérios ou dos governos, quando estamos a falar do poder local, mas ainda recentemente aqui em Loures nós fizemos aprovar uma proposta que determina que os agentes da PSP e da GNR podem, desde que em serviço, entrar dentro de qualquer instalação dos agrupamentos de escola, fazer a sua refeição ao custo em que a escola está a praticar. Qual é o nosso objetivo? Primeiro, uma compensação financeira, claro, aos agentes da PSP, porque consideramos que a não progressão de carreiras, a dificuldade que têm nos aumentos salariais, é um sinal positivo de um reconhecimento por parte da sociedade. Segundo, acho que qualquer pai se sente mais seguro em ter a PSP dentro da escola do que a ter aquilo que, por exemplo, foi feito neste município, que fizeram um protocolo com determinada associação para estar a mediar os conflitos dentro da escola. Nós não queremos que a PSP vá mediar os conflitos dentro da escola, mas queremos que as crianças olhem para a PSP e que não percebam, se não comes a sopa, vou chamar o polícia. Não, não é preciso chamar o polícia, porque o polícia não vai fazer mal, o polícia é amigo e o polícia faz parte do nosso dia-a-dia, e não temos que olhar para o polícia quando está a chegar com algo negativo ou aconteceu algo mal. Isto vem de educação, e por isso a educação dá-se em casa, e nós acreditamos que os pais acreditam nisso também, e daí a nossa defesa que o Ministério se devia chamar o Ministério do Ensino, porque ensina-se na escola, educa-se em casa, e nós acreditamos que com o debate que teremos aqui hoje, sairemos daqui com propostas concretas para juntas de freguesia, ou pelo menos com ideias, ou pelo menos que nos façam pensar o que é que podíamos fazer. Tantas vezes as juntas de freguesia, por exemplo, aqui em Loures já aconteceu no Conselho de Loures, as juntas de freguesias uniram-se e disponibilizaram valores para entregar carros para as OPCs, e dizem, mas isso é uma responsabilidade do Governo Central. Para nós o importante é que eles tenham os meios, não é importante de onde é que vem, o importante é que eles tenham os meios. E mesmo individualmente a questão da redução do IMI ao máximo para os bombeiros, que não percebemos porque é que isto é uma decisão município a município, quando deveria ser uma decisão a nível nacional, e que não tivéssemos que estar a pedir, quase a mendigar, as decisões acerca das propostas para apoio aos bombeiros, o que é que os bombeiros precisam, o que é que as forças policiais precisam, onde é que nós os podemos ajudar, mais que não seja de sairmos daqui a pensar um bocadinho sobre esta questão da segurança, a segurança rodoviária, tudo aquilo que está envolvido no trabalho deles, as dificuldades que eles têm, e sairmos daqui, pensarmos um pouco sobre isto e fazermos algum trabalho em prol deles, que será, consequentemente, em prol da população e da sociedade que nos elegeu e do país que nós tanto defendemos. Muito obrigado.